A época da estiagem chegou e trouxe com ela o perigo das queimadas. Nos últimos anos, a maior parte dos incêndios que aconteceram na nossa região foram causados pela ação humana. Por isso, devemos ficar todos em alerta. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais faça fogueiras para limpar terrenos e tenha cuidado com as bitucas de cigarro. Lembre-se, a qualquer sinal de fogo, ligue para o 193. Faça a sua parte e ajude a preservar a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Você sabia que na Unicred você pode ganhar ainda mais? Com a campanha Indique e Ganhe Unicred, é simples e vantajoso. Indique um cooperado para se associar e ganhe pontos no único programa de fidelidade, que podem ser trocados por produtos, viagens, cashback ou aportes na cota capital e na previdência privada. Acesse o app Unicred Mobile e siga o passo a passo. Após a confirmação da associação, você recebe seus pontos para utilizar da forma que você quiser. Aproveite! Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. A Caoa Chery tem o prazer de oferecer aos brasileiros a última palavra em tecnologia automotiva do mundo. Chegou o novo Tigo 8 Pro. Esqueça tudo o que você já viu e venha conhecer a oitava maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Campinas 3705-9110. Paz no trânsito começa por você. Scooby-Doo, cadê você? Tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na oficina do estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. Rafa, e o Poupa Tempo da Saúde? O Poupa Tempo da Saúde vai zerar a fila de consultas, exames e cirurgias. E com a parceria do Hospital da Unicamp, vamos resolver o problema em menos tempo. O Tempo da Saúde chegou. O Poupa Tempo da Saúde agiliza. Se quer consulta, o Poupa Tempo facilita. E essa espera na saúde como fica? Preocupa não, que o Poupa Tempo da Saúde zera fila. Vote 23, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Eu tô com Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem coração. Eu tô com Dário e com Tarcísio e deles eu não abro mão. E olha só o que vem pela frente com a nossa parceria com o governador Tarcísio. O trem Intercidades para ligar Campinas a São Paulo, a duplicação da Miguel Melhado, a Praça da Cidadania com lazer e cursos profissionalizantes e muito mais. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupe. Uma excelente tarde para você, ouvinte da CBN. Está entrando no ar a partir de agora mais uma edição do Arena CBN. Fábio Chaib, edição de número 744. 744. E claro que nós vamos levar até você muita informação. E claro, falar também sobre a rodada do final de semana. Copa do Brasil, ontem o Corinthians garantiu classificação para a próxima fase, perdeu, mas ganhou. O Timão, com aquele golzinho no final, vai garantir a classificação. Torcedor do Corinthians, acredita em mim, o Timão vai classificar. Se tivesse sido 2-0, eu não ia manter esse discurso aqui. Mas como foi 2-1 e o jogo de volta é na Arena, pode ficar tranquilo. É mais fácil o Corinthians classificar na Copa do Brasil
do que escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tem o Palmeiras, que só resta agora o Brasileirão, tem o Atlético Paranaense fora e temos cidade contra cidade. É o Rio contra São Paulo. Nós temos o Flamengo encarando o Corinthians e o São Paulo encarando o Fluminense. Lembra dessa? Cidade contra cidade? É da sua época? Campinas. Não é da minha época, mas ouvi falar muito. Muito famoso. Muito... Quem organizava Campinas era Luiz Lauro, né? Luiz Lauro. Organizava as caravanas de Campinas. Mas algo muito legal também era a Seleção Paulista contra a Seleção Carioca. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde a todos também. Muito legal também essa época. Marcelinho Carioca jogava pelo São Paulo, porque jogava no Corinthians. Djalminha também. Era muito legal essa época. Você falou do Corinthians aí, mas não sei se é uma boa pro Corinthians não classificar. Lógico, tem verba, tem dinheiro. Calma. Mas o Corinthians precisa focar no Campeonato Brasileiro, viu, Nós cara? estamos no começo do programa, Eu acho que tá preocupante a situação do Vamos Timão. aguardar. Você é muito precoce, Fábio Scheib. Não, o Corinthians precisa de 8 vitórias em 14 no Não, mas não é Brasileirão. disso que nós estamos falando. Nós estamos só dando a introdução. tá bom. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, cara. Não sei se é uma boa o Corinthians continuar nas 3. Né? É isso aí. Boa tarde, Lupe. Tudo bem, Cabelo? Tudo jóia, Carlão, Boa. Fábio Scheib. Ele é Almeida onde estiver. O Eliel parece que teve um imprevisto. Um imprevisto. Boa tarde a toda a nossa audiência. Lembrando que tem Copa Paulista, tem a Inter de Limeira no Brasileiro da Série D. Tem vôlei. Tem a Inter de Bebedouro na segundona. Muito futebol. Eu tô sentindo que não vai dar, não. Você acha que não vai lograr? Não, porque eu tava conversando com um amigo meu lá de Bebedouro e ele me trouxe um argumento que eu não... Você não tinha... Quanto que tá? Foi 1-0. Foi 1-0 pro Paulista. No Jaime Lá. Silva. Paulista Então a gente tem que fazer... Não, a vitória da Inter, porque... Melhor campanha. Melhor campanha, mas no assim... certame. A gente entre aspas, né, pô? É? A gente entre aspas. Não, nesse caso, com todo respeito ao pessoal de Jundiaí, mas eu sou Inter, em homenagem ao meu amigo Eu Antônio. gosto da tradição, Não precisa torcer, não. Eu acho que a Inter vai... Mas no outro confronto, a Araçatuba também ganhou de 1-0. No Perdeu intervalo. do Colorado Caieiras e vai tentar no Ademar de Barros reverter a situação. No intervalo eu vou falar o motivo a qual eu acho que a Inter não vai... É muito sério, É né, muito Lupe? sério. É melhor não É melhor... Aqui no ar eu não posso falar. Não vir à tona. Exatamente. Hoje tem Ponte contra o Jogão, Santos, duelo de alvinegros. E hoje também tem o sarcófago. O sarcófago tá que nem essa tarde. Lindo. Que coisa, mano. Céu de brigadeiro, hein, Céu de Cabelo? brigadeiro. Ele gosta. Ele gosta. Aliás, quem entrou em campo foi o Guarani, não foi não? Foi o Guarani. Hoje? Hoje Hoje é o Bugre. O Bugre, né? Bugre. O Bugre. E é um jogo que para os bugrinos mais apaixonados terão ótimas lembranças de um craque. Espontou por aí, mas o Guarani sabiamente foi lá e pensou e ganhou o mundo. Vamos fazer o seguinte, pra quem vai acompanhar o Arena inteiro, porque o sarcófago é só lá no final, a única dica que a gente oferece aos candidatos do programa, aos participantes, é que uma música foi lançada no mesmo ano do sarcófago. E é essa música aí, ó. Rio 40 graus. Década de 90, né? Rio 40 graus. Eu não posso dar muitos detalhes, porque eu sei qual foi o ano, porque eu participo da construção do quadro com o William. Ó, se for década de 90, que foi uma época áurea do Guarani, né? 92 com Edilson. Não, eu sei. Não, mas essa música, ela vai ao encontro dessa música. Então tem Amoroso, tem Djalminha, tem Edilson, tem Luizão, tem o do Lima. Quantos craques, não? Muitos craques. Fernanda Abreu que Fernanda Abreu, exatamente. Ela é prima, sabe de quem? Sabe de quem que ela é prima? Do Louco Abreu. Do Louco Abreu, do Marcelo Abreu. Blitz. Exatamente. Bom, essa música então, ela foi lançada. Além disso, ela gravou uma coisa muito icônica também. Aqueles hinos do Placar, lembra aquela época que foi lançado o hino do Placar? Ela que foi a voz do Vasco da Gama, muito legal, lembra? E o João Gordo do Rato de Porão do Palmeiras. Palmeiras. Ah, isso aí. Carlinhos Brau do Bahia, né? Foi muito legal. Nossa, hoje eu vi um vídeo na internet que o repórter pergunta para um torcedor lá em Salvador: meu amigo torce pro Bahia ou Vitória? Ele fala assim, São Paulo. Ele falou assim, São Paulo tomou uma coça do Fortaleza. Ele falou assim, tô nem aí pra São Paulo. Aí, não gosta, não. Onde você mora? Na minha casa. Aí o cara, faz um coração aí, pô. Seja mais amigo da gente. Bom, o Arena, a edição desta sexta-feira tá no ar. Hoje não tem um dia pra gente fazer uma enquete legal. 30 de agosto, o que a gente pode fazer, que de sexta a gente costuma, hoje não vai dar pra você, Carlos, porque você tá na jornada aqui da CBN. É isso mesmo.
mesmo, meu caro Nilson. Pra gente, sugestão de bares, né? Pros nossos ouvintes que estão indo embora. Lupe, a hora que nós estávamos... Sem ser o Bar da Árvore e o Bar da Figueira. Por favor, mande outros bares. Estávamos fazendo o CBN Esportes pela manhã e bate o horário com Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. E eu estava vendo uma reportagem, aliás, a minha boca encheu de água, porque amanhã é o dia do bacon. Bacon crocante. Então, já que você pegou por esse prisma, amanhã, por essa seara, nesse recorte, receitas com bacon. Nossa, olha. Ó, começa a partir de agora. Que delícia, velho. 4h13, pra você que é um cozinheiro, uma cozinheira, um cara que gosta desse hobby, né? Pra alguns é profissão, pra outros hobby. Uma receita gostosa que tenha bacon, porque Carlão de Freitas viu na Ana Maria Braga que amanhã... Que é palmeirense. Amanhã é o dia nacional ou internacional do bacon? Dia nacional. Nacional do bacon. Então é o seguinte... Eu sei que é do bacon. Nossa, olha, já deu até... A boca já começa a salgar. 991869070. 991869070. Receitas com bacon. Cara, eu gosto, sabe do quê? Medalhão. Medalhão. Ô, Lupe, Cabelo, Fabião, você tocou de maionese. Sabe que ontem eu estava lanchando em casa? Ixi, lá vem história. Não, salaminho? Não, um lanchinho, pão calabresa e tal. E nós somos, acho que a melhor maionese que tem é aquela Heinz, né? Isso. Mas você sabia que... a Hellmann's, né? Não, acho que a Heinz ela é mais cara. Essa daí que você falou é mais tradicional. Essa daí é mais suculenta. Mas eu tava... Porque a Heinz, o tubo da Heinz, ela é difícil de sair, a maionese. Tem que ter a hora que pega um... E você sabia que o pessoal... Recebo a informação que Nilson Belisário, no trabalho técnico hoje, ao lado do Daniel França no streaming, falou que são da mesma empresa. São da mesma empresa? Então, beleza. Você conhece bem. Não, mas é que foi uma curiosidade. Foi o Nilson. Então, mas foi uma curiosidade, porque a Heinz, tá louco, né? E a gente tem dificuldade de apertar como o brasileiro gosta no lanche. E você sabia que a Heinz vai desenvolver um frasco? Só para o Brasil, porque é apenas no Brasil que porque a maionese, a da Heinz, né? ela é feita só para passar uma vez no pão. Não igual a gente, que com a maionese com lanche, que delícia. Né? Olha que coisa maluca. Né? Boa, então é o seguinte, receitas com bacon. Nossa. Qual é a sua receita favorita que contém o bacon? Não precisa ser o principal. Ele pode estar inserido, por exemplo, uma couve refogada com bacon. Couve é uma delícia. Nossa, vamos pro intervalo, porque agora eu salivei. Gatilhos. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Aluguel. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4h18, estamos de volta com a Arena CBN. Carlão de Freitas foi o responsável pela enquete. Que delícia. E nós queremos saber receitas que contêm bacon, porque amanhã é o Dia Nacional do Bacon, né, Carlão? É o bacon crocante. Quem mandou mensagem pra gente, Nilson, foi o Roger. Ele falou assim, Heinz, Kerry, Heinz e Hammer, né? São do mesmo grupo. Tem a Hammer também. Tem Fábrica em Goiás. A Hellmann's é da Unilever. Parece que eu sinceramente eu tô indo na sua e o ouvinte acabou mandando essa. Sei que a Heinz é muito Vamos deixar no ar então essa situação? Mas o certo é que todas elas são uma delícia. Sendo maionese. Opa! Olha quem mandou mensagem pela primeira vez, a Milvia, lá de Valinhos. A Milvia, se for a que eu tô pensando, é a esposa do Dubo, Grino. Ela é parente da minha esposa. É, Duzão aqui, Bugrino. Pô, show. Um beijo pra Milvia, um abraço pro Duzão. Rapaz, a família é estilosa, hein? Todos de 3 filhos, tá? A Milvia. Ô, Milvia. Filha da tia Nete. Isso, ela acabou de mandar. Isso. Ela falou que espetinho de bolinho de mandioca envolto com bacon. Nossa, excelente. Nossa, uma delícia. Por uma sexta-feira. Ô, Milvia, obrigado pela participação. Mande sempre mensagem, tá bom? Quem mandou mensagem pra gente aqui, ó, lembrando que esse domingo começa o Campeonato Amador Série Ouro de Campinas. Opa! Vila Boa Vista em busca do Tetra. Ai, VBV. Nada, absolutamente nada tira o título da Vila Boa Vista esse ano, hein? Ali a gente vê quem são meninos e quem são homens. Final do telefone 1310, obrigado pela participação. Marco Antônio Carvalho de Campinas. Marco Antônio Carvalho, Campinas, Jardim Botafogo. Ouvi vários torcedores de Campinas falarem que estão preocupados de, no ano que vem, não ter derby campineiro do Brasileirão. Pode ficar tranquilos, porque vai ter derby sim na Série C, ô louco. Tá falando que os dois vão cair. Mas eu acho que o sinal de alerta tem que estar ligado. É o Marco que mandou... Ô, Marco, calma, Marco. Eu espero que não, eu espero que tenhamos derby na Série B. O Guarani vive o momento do Guarani é de ascensão, a Ponte é de queda. Mas a gente espera que a Ponte possa permanecer, se fortalecer para não passar tanto sufoco e o Guarani enfileirar vitórias aí para sair do Z4. O Edson falou que boa tarde, receita com bacon infarto do miocárdio, não exagera. Para quem tem... com moderação. Né? Para quem é estilo cabelo, né? O cabelo uma vez a gente tava no computador, Chay, e tava lá, veja quais são os itens... Quais são os itens que você deve se preocupar? Gabaritei, né? Não, de 10 ele tinha 8. Eu lembro, eu tava aqui no dia. Viu? Toma cuidado. Ó, mais um antes da gente falar. O Cabelo tem uns recados aqui pra passar. São muitos. Pedi um tempinho. Batata recheada com deve ser chips de bacon. Gerson do Via Norte. Ele mandou crips. Mas eu acho que é chips. Aquela batata que corta no meio por requeijão. Isso. Ô, Gerson, agora você me deixou de água na boca. Cabelo, antes de você, só mais um. O Jaime Pitt. Mandou um áudio. X-salada bacon. Nossa, delicioso. E tem uma pizza também, daquela famosa pizzaria americana, que é gordurosa, tudo mais, que é de milho com bacon. Nossa, é boa também, né? É boa. É aquela que a gente foi uma vez no almoço aqui, que você comeu, parecia que não houvesse amanhã. Fala, Cabelo. Opa, rapidamente, só pra dar uma pincelada nos times da região, pela Copa Paulista, hoje já tem o 15 de Piracicaba. Joga pelo empate, hein? 7h30 da noite no Barão da Serra Negra contra o Oeste. Certo. Amanhã, 3 da tarde, no Anacleto Campanella, São Caetano e Capivariano. Capivariano que ganhou a primeira lá em Capivari. Certo. Domingo, 10 da manhã, Ítalo Mário Limonge, Gigante da Vila Industrial. Alô, Indaiatuba, alô, galera. Vamos encher o Gigante da Vila. Algum evento ou só o jogo? Não, só o prélio. Boa. Primavera e Comercial de Ribeirão. Lembrando que foi empate no Palma Travassos. Tá.
promessa de jogão e finalmente pela Série D, domingo, 6h30 da noite. Esse já é mais Willie difícil. Davis, Maringá e Inter de Limeira. A Inter que perdeu o primeiro 1-0, mas quem sabe a Inter não se supera. Pô, seria legal a, seria a na Série C, né? porque a Série C hoje ela já virou um campeonato com grandes equipes, clubes tradicionais, clubes de Série A. A Série C virou uma Série B com Dos anos menos 2000. luxo, porque você tem Figueirense, você tem Náutico. Ferroviária, você tem Náutico, você tem Remo, você tem... São Bernardo, São Volta Bernardo. Redonda, Botafogo da Paraíba. Pô, o Sampaio Corrêa caiu, cara, da B pra C, Ferroviário, pra C, pra A. Sampaio, São José Da C pra D. e Aparecidense. É por isso. Inclusive, vai começar nesse final de semana também a segunda fase da Série C, que é um quadrangular agora, 2 grupos de 4 times. Tem alguém da Jogam- região na Série C ou não? Não tem, mas Então tem deixa 2 quieto. paulistas. Vamos tem falar paulistas, então tem o São Bernardo e a Ferroviária também. Tá bom, vamos falar da classificação do Corinthians, Coitados. Carlão. Tem que Vamos falar, lá. cara. Você O disse Corinthians tá algo classificado, você concorda ou não? disse que é algo que eu concordo também. O Corinthians fez uma Calma. partida muito ruim, para variar, né? Nós até falávamos hoje no CBN Esportes, um time do tamanho do Corinthians, com todo respeito ao Juventude, que tem uma grande equipe, mas não pode em 3 jogos não vencer nenhuma o time de Caxias. Mas foi um gol importante, é um gol que dá muita condição do Corinthians passar de fase aqui. Por que eu digo isso? Porque o Corinthians, na Neoquímica Arena, ele é muito forte, ainda mais contra o Juventude, que é um time bom, mas não tem o peso, o estofo de um Flamengo, por exemplo. Então o Corinthians, mesmo com esse calendário apertado, mesmo que o certo seria se dedicar ao Campeonato Brasileiro para se livrar desse problema que é a zona do rebaixamento, eu vejo o Corinthians com boas possibilidades de classificação à próxima fase da Copa do Brasil, mesmo tendo jogado muito mal e a derrota foi merecida para o time de Parque São Jorge. Por que você discorda, Chaib? Não, eu acho que o Corinthians tem boa chance de classificação ainda pelo esse gol realmente do Gustavo Henrique já no finalzinho. Mas o Corinthians tem jogado muito mal ultimamente, né? E não sei qual vai ser o foco do Corinthians daqui 2 semanas. É verdade também que nesse meio tempo tem uma parada para data FIFA, então o Corinthians pode se organizar melhor, o Ramon Dias pode se organizar. Não vai ter aquele desgaste de jogos subsequentes. Mas o Corinthians, esse gol ganha muita vida. Tem esse fator também que joga em casa, a gente sabe como que é a Fiel na Neoquímica Arena. Mas não sei se seria bom pro Corinthians conseguir se manter nessas 3 competições, se enrolando cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Pega o Flamengo agora, Sim. um jogo complicado. Mas, vamos ver. O Corinthians fez um gol que pode dar classificação sim, que vale muita grana também, né? Não, só pegando o gancho aí do Chaib. Do capitão, né? Do Fábio Chaib, nosso amigo. Esse Tá gol desanimado hoje, hein? Não tô não. Eu tô um pouco comedido. Sabe o que é isso? Por quê? Com relação ao Corinthians? Não, pelo contrário. Eu acho que comedida comigo mesmo. Ah, você. É um policiamento. O eu interior. Tá, é uma coisa sua que você não quer interior. colocar aqui. Externar. Tá bom. Mas muito bem. Falando do Corinthians, esse gol da vida dá um novo gás pro Corinthians. Não tá, eu acho que o Corinthians tem plenas condições. E digo mais também, eu acho que o Corinthians não cai no Brasileiro da Série A. Mas que bagunça, né? A gente tá em Mesmo- agosto, final de agosto, e o Corinthians estreando o jogador ontem, né? Héctor Hernandes, né, o jogador que tá em Portugal. Vocês não acham? Que horas são, hein? Martínez. Ainda tá o time na zona de rebaixamento. Vocês não acham assim? A gente prega tanto, espera tanto a janela e tal. Mas será que a janela não é muito longa? Muitas contratações, Muito, né? muda Eu acho muito. que acaba desfigurando até algumas Na Europa equipes. é só um mês, cara. Na Nossa, Europa é só um mês. eu Aqui acho os caras muita estendem coisa, muito. Mas estende. não é, porque são várias... É que tem a Série C que são várias termina. competições. Aí se você fecha a janela antes... Por exemplo, ano passado, a janela da Série C, a janela fechou e a Série C terminou na sequência. Aí tiveram que há abrir uma muito janela de desemprego, né? exceção, uma janela de exceção para colocar os jogadores aí com possibilidade de terminar o ano empregado, entendeu? Esse que é o grande lance. Olha só que time que tá Nossa, passando, hein? Ó, Tudo feliz ali, ó. a Estrela Rapaz, Solitária. Botafoguense. Esse aqui é torcedor da Ponte. O e Heitor o tá outro é cabelinho torcedor de bonito, São o Paulo. Heitor. Que bonde, hein? Que bonde, hein? Deus do céu. Olha, eu falei o time de todo mundo ali, ó. Que se alguém viu na câmera, eu não tô nem aí, nem São aí. Paulino, o primeiro lá, né? O primeiro é São Paulino, o segundo é Ponte Pretano. Cortou o cabelo. Deixa eu ver. Não, aquele lá é Ponte Pretano. Ah, pedi pro São Paulino. Ó, vamos lá então. Só pra gente fechar. Maurício, não tá fácil Não tá fácil pra ninguém, hein? Ó, não vai dar pro Boa Vista porque o Pureza vem aí com o Eldon no ataque. Ele mesmo, que fez 3 gols no olha aí, derby. cara. Olha só que legal, hein? Que legal. É, mas pega uma graninha Rivalidade, boa, hein? Pô, Pureza é forte O também. Pureza é forte É. também. Sabe que outro que é forte também? Cafezinho é forte. Cafezinho. Granada. Granada é Granada. fortíssimo. É. Sabe quem
ele é torcedor, acompanha. O Julião do Acervo, o Júlio. Do Granada? O Júlio, ele joga, né? Já jogou e acompanha. O Granada? O Granada. O Granada é lá da Vila Bela, não é? É a região do Castelo Branco, ali do Jardim Garcia, Padre Manuel da Nobre, que é ali da região da Vanessa, da galera lá da. Lá Mas de tem casa. muita gente que ganha, quer dizer, o Eldon com certeza tem um cachezinho bom, né? Mas tem muitos trabalhadores que usam do futebol amador para ter Às um vezes complemento. é a salvação de alguns jogadores que rodaram o interiorzão do Brasil e que não conseguiram se manter do futebol jogar o amador, ué. Eu não vou falar o clube, mas em Indaiatuba, que o amador é muito forte, muitos garotos vão de Campinas jogar. Eu vou te falar, um time que eu frequento, todo mundo sabe, fora o Primavera, a média que eles estavam pagando por jogo, R$800. Tá, olha aí, velho. O cara joga, ganha R$800. Boa. Ó, deixa eu pegar mais receitas aqui, porque Carlão que trouxe a enquete, hein? Se você ficar bravo, a culpa é do Carlão de Freitas. Eu me arrependi porque eu tô com uma fome. Ó, vamos lá, então segura essa daqui, ó. Boa tarde, meninos. Minha mãe faz um rocambole de carne moída, recheado de presunto, queijo, tomate, calabresa e bacon. E depois ela enrola as fatias de bacon no rocambole. Eita. É a Juliana. Nossa, Juliana, você podia trazer isso, aquele bolo de cenoura que você trouxe aquela vez. É a Juliana? É a Juliana. Do bolo? Ah, possibilidades. Juliana, de trazer aquela tem prioridade. Sempre. Pergunta pro Cabelo se bacon é de porco. Cabelo. Ixi, O bacon é de porco. E você não come. Ele é derivado. Você come o bacon ou não? Eu como. Mas você não come carne de porco. Mas é um derivado. Vem do Eu não entendo. originário. Essa sua matemática até agora não consegui decifrar. Eu não disse que ele não é do porco. Ó, o Fabiano Moreira de Campinas, eu fico com o tradicional lanche hambúrguer artesanal, queijo cheddar e fatias de bacon crocantes. Nossa, tá salivando aqui, hein? O JP de Moraes, boa tarde, Arena. Quando o frio voltar, experimentem caldo de abóbora, cabotiá com bacon. Nossa, abóbora cabotiá. Bom final de semana, JP. Nossa, cabotiá eu gosto muito. Deixa eu ver aqui. KKKKKK. Quem mandou mensagem? Valdeir de Campinas. Arroz com cenoura ralada, cebola e bacon, acompanhado de um filé de sobrecoxa temperado na mostarda. Nossa. Se quiser, grava um áudio de 30 segundos. Manda pra gente salivar. Valdeir. O Bruno de Campinas, macarrão à carbonara com muito bacon. Muito bom. Nossa. Adoro macarrão. Nossa, Jesus amado, coisa boa. Segunda-feira, uns 3, 4 infartados, hein? Ó, o bar do Rafa, quem mandou mensagem pra gente que foi o Jorge, ele falou que o bar do Rafa, lá no Mercadão... Opa, deixa eu errei a mensagem aqui. Bar do Rafa no Mercadão Municipal. Ele falou que macarrão alho e óleo com bacon é a melhor. Olha só, receita boa. Delícia. Batata frita com cheddar e bacon. Nossa, essa é sensacional. A Milton que mandou a mensagem. Boa, Milton. Deixa eu pegar mais participações. Vai mandando mensagem. 991869070. Boa tarde ao Fernando de Louveira. Bacon é vida. Fica bem até com doce de leite. Eu nunca experimentei bacon no doce. Não é muito minha praia, Essas não. coisas malucas assim não vai. Walter, grande abraço pra você, Walter. Já falamos aqui. Boa tarde, senhores. Adoro o Eliel, mas quando ele não está, o programa fica mais leve. Literalmente, é o Santista Xarope. Manda ver, Antônio. Deixa eu ver quem mandou essa mensagem aqui pra mim. Quem mandou essa mensagem aqui? A voz do povo é a voz de Deus. Sumiu, a voz do Eliel povo. tá sem moral com a galera. É a voz de Deus. Ele se queimou com o negócio do Ó, Palmeiras. vamos lá, mais uma receita. Frita o bacon, coloca um pouco de mel, fica o salgado com doce, combina com tudo. Ai, salivei. Repórter CBN. Sexta-feira, 30 de agosto de 2024. Pelo menos 2 homens morreram e outras 22 pessoas ficaram feridas após o desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. As informações foram confirmadas pela prefeitura da cidade e pelo governo pernambucano. A queda aconteceu durante uma ação de distribuição de cestas básicas. Havia entre 60 e 70 pessoas no local no momento do acidente. A causa do desabamento ainda não foi descoberta. O governo oficializou a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central nesta sexta, ao enviar o nome do atual diretor de política monetária do BC ao Senado.
O nome do economista já havia sido anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última quarta. O próximo passo para aprovar a indicação de Galípolo é passar pela sabatina da Comissão de Assuntos Econômicos e após pelo plenário do Senado. O governo de Mato Grosso declarou situação de emergência no estado por 180 dias devido à seca severa e aos incêndios florestais que atingem diversas regiões, sobretudo o Pantanal. O documento permite a compra de bens e materiais para combate contra as chamas, além de autorizar todas as medidas necessárias para a prevenção e combate aos incêndios. 10 pessoas morreram e outras 55 ficaram feridas após um ataque à bomba da Rússia na cidade dessa de hoje. Uma das vítimas é uma criança. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se manifestou nas redes sociais e prestou condolências às vítimas, dizendo que equipes trabalham no atendimento dos atingidos. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h34. Mário Quintino chegando aqui no Arena CBN para atualizar a situação das estradas na nossa região. Ô Mário, o Sérgio Luiz mandou um áudio aqui que parece que ali acho que é na Anhanguera, na frente do Swiss Park, teve algum acidente que parece que o trânsito por ali já está complicado. Tem alguma atualização? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo então informações aí da rodovia Anhanguera. Nosso ouvinte perde tempo mesmo, Lupe, nessa região aí do Swiss Park, por isso a atenção é pouco antes do acesso para São José dos Campos, na pista sentido interior. Então, atenção aí pela rodovia Anhanguera a São José dos Campos, inclusive, também tem trânsito intenso aí na região do Nova Europa. Falando da Bandeirantes, por enquanto tem boas condições, apesar do trânsito intenso para quem vai em direção de São Paulo, altura de Jundiaí. No sentido do interior, aí o nosso ouvinte também precisa de atenção em Campinas pela Bandeirantes, bem na passagem pela Miguel Melhado Campos, a altura ali do quilômetro 80, tem problemas com um veículo. Então, atenção também pela rodovia dos Bandeirantes, você que vai em direção do interior. Aproveitando para falar da Miguel Melhado Campos, a movimentação é maior para quem vai acessar Santos Dumont, atenção na altura do Campo Belo aqui em Campinas. Lupe. Muito obrigado ao Mário Quintino, que volta na programação da CBN para atualizar o trânsito aqui na nossa região. 4h35. Ser protagonista é criar caminhos para chegar onde ninguém chegou. Marco Polo, 75 anos, protagonista em mobilidade. A Caoa Chery tem o prazer de oferecer aos brasileiros a última palavra em tecnologia automotiva do mundo. Chegou o novo Tigo 8 Pro. Esqueça tudo o que você já viu e venha conhecer a oitava maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Campinas, 3705-9110. Paz no Trânsito começa por você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. A partir das 7 horas da noite tem transmissão aqui na CBN Campinas. O Vôlei Renata vai em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. O Renata enfrenta Suzano fora de casa. Rafael Pio, ele que ama todo mundo do Vôlei Renata, e Renata Rondini, que vai analisar todos os detalhes da partida, serão os responsáveis pela transmissão aqui na CBN Campinas. Pesquisa IPTV confirma. Dário lidera com 14 pontos de vantagem. Quero agradecer a confiança e dizer que tenho os pés no chão para reconhecer que as coisas não estão perfeitas. No começo do governo, só cuidei da pandemia. Depois, só tive 2 anos para entregar o Mário Gatinho, o BRT rodando, 4 Ceprocamp, 16 supercreches do Espaço do Amanhã, 270 obras e muito mais coisas que foram entregues e que estão acontecendo. Quem faz, merece mais. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD.
Scooby-Doo, cadê você? Tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na Oficina do Estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Para quem corre, existem várias formas de vencer. Bater seu próprio recorde, descobrir que você é capaz de chegar, reunir quem você ama para um momento especial. Em cada passo nascem vencedores que têm metas na cabeça, pé na vitória. E numa prova que todo mundo ganha, Campinas fica imperdível. E você, qual sua forma de vencer? Com certeza ela corre para Integração. Inscreva-se em corridaintegração.com.br. Integração, sua experiência vencedora. Oferecimento: Colégio Oficina do Estudante, ensino sem mistério. Covabra, campeão na corrida por preço e qualidade. E Unimed Campinas. Unimed Campinas como nenhuma outra. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoia o aumento do efetivo da Guarda Municipal de 800 para 2.500. Vote Bete Barão. 12167 com Rafa 23. Gratidão. Por melhor atendimento aos nossos pets, Elo Silva, 12077 com Rafa 23. Quero ser a voz de quem ama Campinas. Vote Miguel Dentini, 12013 e Rafa 23. Quero acabar com o maus-trato e abandono de animais. Sou Geraldo do Semáforo, 12030 com Rafa Zibaldi, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Arena CBN. Ih, rapaz, 4h39. 4h39. Deixa eu pegar aqui mais participações. Geraldo de Hortolândia, boa tarde. Onde põe esse trem fica bom. Verdade, né? O tal do bacon Opa. Um artigo É bom. Sandra. Final do telefone 0949. Ah, esse cara é bronca lá da redação. Que coisa impressionante. O Eliel não trabalha na sexta-feira mesmo. Só isso. Ele é adepto do 4 dias da semana. Ele já começou a fazer isso aí já tem um bom tempo, né? Desde que... Vamos deixar quieto. Ó, o Jaime mandou assim, quem ainda não experimentou... Ah, ele mandou aqui o... mas esse é bom, mas é caro desse lugar aqui, viu? Que você mandou. Isso aqui tem que ir com um orçamento pesado. É, meu amigo. Eu prefiro costela de porco. Quem mandou a mensagem pra gente aqui foi o nosso amigo Paulo Roberto. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Boa tarde, amigos. Esqueceram do maior do amador, Parque Brasília. A gente vai mexendo no Parque Brasília, né? É um vespeiro, Posso falar do Parque Brasília Zé rapidamente? Rubens foi que mandou mensagem. Ezequiel, né? Copa Parque Brasília. Kaiser. Copa Falei, Kaiser. desculpa, podia falar Mas mais, eu falei. a Kaiser já não... Não, existe. Existe? Inclusive eu consumi há pouco tempo. Olha. Geladinha vai bem, viu? Kaiser Bock também? A Kaiser Bock, Fábio, eu devo fazer um simpósio pra falar. A minha cerveja favorita. E sumiu. Essa Mas ela foi a primeira, né? foi a pioneira. Do ramo, Aí veio, do ramo as Bock, outras né? veio Bock, É. mas a Kaiser... Cara, era uma febre isso aí. E juntou muito com a imagem do baixinho da sinuca lá do... Baixinho e tal. Como chama, mano? O baixinho da Kaiser, né? Se eu não me engano, o lançamento da Kaiser O Bock... setor comercial deve estar adorando o programa 1993. hoje, né? O pessoal do comercial tá amando. Depois cada um vai ter que pagar a cota aqui. Boa tarde, eu sou o Osmar do Bar do Nelson. Ah lá, mais uma, em Barão Geraldo. Mocotó com bacon na sexta, é nóis. Boa. Ô, Osmar, grande abraço pra você. Tem áudio também, né? Vamos ouvir aqui alguns áudios. O rapaz lá que mandou o áudio, que perguntou se queria que gravasse o áudio da receita, ele gravou. Olha aí, vamos lá. Vamos lá, galera. Pega um arroz, faz ele com pouco sal. Aí depois você pega um tacho, fileta cebolas cortadas em meia-lua, manda pra panela junto com 2 colheres de margarina, reserva, frita o bacon em seguida. Aí no caldinho do bacon, aquela gordurinha do bacon, simplesmente solta a cenoura, a cebola, mistura com arroz, nem cachorro come, não sobra pro coitado.
Nossa, Ele que delícia. gosta. Ah, eu gosto. Eu gosto, olha. E essas misturebas. Essa é bom. Bem Não, na hora que ele feita. falou o tacho, eu já Tacho. veio na minha cabeça, aqui na minha mente, o tacho, aquele fogo e aquela gordureira. Cara, tem umas coisas assim, quando fala tacho, panela de ferro, né? Panela de churrasqueira. barro. Nossa, é. Grelha. Falando em tacho. Falando em tacho. Cuidado. Hoje nós temos um jogo que quem não ganhar vai pro tacho, hein? Tacho, hein? Santos Ai, e cara. Ponte Preta, É. os alvinegros em crise se enfrentam às 9h30 da noite. Cabelo! Você falou na redação que hoje a macaca ia aprontar pra cima do peixe. Eu acho Por que vai, quê? eu acho que vai, porque o Santos tá numa crise danada, a Ponte não tem A nada Ponte a tá ver bem, com né? isso. Mas tudo bem, mas... E aí, a Ponte não venceu ainda fora. É hoje o dia. É hoje o dia que a Ponte quebra esse jejum, na minha opinião. Porque o Santos tá numa crise, saída de jogador, tal. O técnico Fábio Carille muito contestado lá pelos lados do litoral da Baixada Santista. Canal 2. Isto. Então a Ponte, que não tem nada a ver com os problemas do Santos, vai, hoje tem a volta de Igor Inocêncio, que eu acho que é um reforço na ascensão da palavra. A Ponte tem tudo pra fazer um bom jogo e trazer 3 pontos pra Campinas. Macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Sérgio Rafael, Matheus Silva e Gabriel Risso. Emerson Santos, Castro e Elvis, Everton Brito, Gé e Gabriel Novaes. O Santos de Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, João Basso e Escobar. Não é Escobar, não. É o Souza. Vou repetir o Santos. Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, João Basso e Souza. João Schmidt, Pituca, Juliano, Wesley Platati ou Otero, Guilherme e Wendel Silva. Fábio Scheibe. E aí? Pituca tá fora? Pituca vai pro jogo. Vai pro jogo. Tá prestando atenção no programa, né, Scheibe? Não, eu vi você falando Wesley Patati, pensei que fosse no lugar Não, dele. Wesley Patati é ou ele ou Otero. É Otero. É jogo que a Ponte pode se dar bem realmente pelo momento do Santos, mas também o Santos, por outro lado, tem que dar uma resposta pra torcida que tá na bronca com o Fábio Carille também. O Santos, apesar da classificação em terceiro ou segundo no acordo no momento, o Santos não tem jogado um bom futebol, os últimos jogos foram muito abaixo e a torcida do Santos cobrando, e o Fábio Carille pode ser o ponto crucial pra ele hoje, o jogo crucial, caso não tenha uma derrota, uma eventual derrota que seria legal aqui pra gente. Fábio Carille pode deixar a Vila Belmiro, já está muito pressionado por lá. Eu acredito que a Ponte tem condições de fazer um bom jogo, sim, mas tem que segurar o começo de jogo, né? Como o Carlão falou pela manhã também, o começo de jogo é fundamental nesse tipo de partida. Ô Carlão, toda vez que a Ponte vai jogar fora contra um time que tá batendo lá em cima, é um time que tá brigando por acesso, você fala, rapaz, eu não colocaria o Elvis não. Por quê? Porque eu acho, não vou discutir o talento do Elvis, porque ele é indiscutível, né? Todo mundo sabe da capacidade técnica do Elvis. Agora, por ser um jogo fora de casa, é jogo de muito físico, de muita saúde, é jogo de marcação, poucas vezes você vai pegar na bola, o adversário vai ficar mais com a bola. Então é jogo difícil pro Elvis, mesmo sendo contra um Santos, que normalmente deixa jogar um pouquinho mais, não tem uma marcação tão forte, mas eu acho um pouco complicado agora. É claro que se o Elvis tiver uma liberdade, uma bola parada, é um jogador decisivo, mas eu fico sempre com uma pulguinha atrás da orelha quando o Elvis, em jogos fora de casa, com a participação do Elvis. Agora, a Ponte vai ter que, ela precisa entender, saber o que ela quer, né? Porque fora de casa é uma campanha ridícula dentro da Série B, é um time que entra disperso, é um time que entra desconcentrado, e hoje ela não vai poder errar, é minimizar os erros, é entrar muito concentrada, marcar os pontos fortes do Santos. Santos está com o Juliano, que vai jogar pela segunda vez, né? Contra o Amazonas ele retorna, e contra a Ponte que é uma vítima do Juliano, tem a estreia do Wendel também na frente. Então é um jogo que a Ponte vai ter que estar com a atenção ligada, com personalidade, com muita força, porque se for a Ponte molenga lá do Amazonas, uma Ponte muito abaixo tecnicamente, como o jogo do Operário, ela está fadada a perder. Mas o jogo é jogado, né, gente? Mas então, deixa eu levantar uma questão rápida. Só por favor, Cabelo, pra gente... Isso. Fala aí, vamos ver. Vai. Carlão, só pra levantar uma... Isso. Se por acaso Vai. você fosse o professor Nelsinho Batista. Professor Nelson. Professor Carlão de Freitas. Vai. Quem você colocaria no lugar do Elvis? Então, como você formataria essa meiuca? Eu entendo aonde você quer chegar, Cabelo, e concordo, não é uma situação fácil, né? Você tem um Elvis no time,
Cara, ele é o termômetro da Ponte, ele é o maestro do time, ele é o melhor jogador do time. É difícil você abrir mão de um jogador desse, Sim. ainda mais numa partida contra o Santos. Mas é uma característica de jogo que dificulta a maneira do Elvis jogar, né? Porque o Elvis é um jogador que na marcação ele não vai ajudar. É nulo. Então ele precisa ter uma liberdade, precisa ter a bola nos pés pra fazer o que ele mais sabe, que é desequilibrar um jogo, ser decisivo. É difícil realmente a função do Nelson, ele tem que contar com o Elvis. Só que eu acho que jogo fora de casa pro Elvis é mais complicado. Mas colocar os dois Emersons não dá. Nossa, muito pesado. Você entraria com o Ramon? Eu gosto do Ramon. Eu acho que o meio-campo da Ponte teria que ter um jogador de pegada com ou o Emerson ou o Castro junto com o Ramon. Porque eu acho que o Ramon dá aquela dinâmica, né? Um jogador leve e tal, que faz bem a transição. Mas a situação do Elvis não é fácil, não. Não dá pra abrir mão do Elvis. Só que ao mesmo tempo você tem o problema que eu falei. Ó, o Wesley Gonçalves mandou a seguinte mensagem. Já dizia o Otto, nada, absolutamente nada, tira a vitória da Ponte hoje. Quem disse foi o Wesley Gonçalves, não fui eu, tá? Muito bem. O Wesley Gonçalves, grande abraço, mais uma vez participando aqui do nosso Arena CBN. Ó, deixa o amigo aqui, ó, que mandou o áudio da receita, ele falou que está disposto a fazer a receita pra gente, mas nós vamos ter que comprar o refrigerante. Boa. Vai? Olha, vai. Vamos organizar esse evento aí, Dia hein? 5 de outubro? Seja refrigerante ou seja cervejinha. Beleza, Lupe. Vamos tomar. Ele mandou um monte de chopinho. Ronaldo, grande Ronaldo. Final do telefone 8003. Bom final de semana, hein, Ronaldo? E juízo, hein? Boa tarde, sexta-feira com a melhor composição do programa. Gosto muito de ouvir quando elevam o nível da apresentação. É o Alexandre. PS, a narração hoje do vôlei será do Guarizo. Preciso saber para providenciar o remédio de pressão. Alexandre do Nova Europa. Grande Alexandre. Não, o Guarizo vai narrar o jogo, viu? Vai narrar o jogo da Ponte. Às 9h30 da madrugada. Hoje é Guarizo, Carlão, Chaibe e Lupe? É isso. Muito bem. Ô, Chaibe. Oi. Vamos lá. Série A do Brasileiro. Eu vou destacar 2 jogos. Vai. Botafogo e Fortaleza, amanhã, 9 da noite. Líder e vice-líder. O jogo vale a liderança. Corinthians e Flamengo. Deixa eu Flamengo todo desfalcado, hein? Pode ser bom pro Corinthians isso. E tem um jogo interessante que não faz parte do nosso eixo, mas Grêmio e Atlético Mineiro é jogaço também, hein? É a volta da Arena depois de 4 meses, verdade. Depois de todo aquele rolo por causa da enchente. Rolo não, né? Tragédia. Não, tragédia, assim, o rolo que ficou pra ser reformada, pra ser... teve problema. É verdade. Mas apenas para 12 mil pessoas esse jogo, nem mesmo o pessoal de narração de rádio e tudo mais vai estar presente no estádio por falta de internet e tudo mais. Vai ser um jogo experimental na volta da Arena do Grêmio lá em Porto Alegre. Um jogão também, mas eu destaco Corinthians e Flamengo, como eu falei anteriormente, Flamengo com muitos desfalques, os últimos Michael e o De La Cruz. O Corinthians pode tirar proveito disso, é necessário uma vitória do Timão para tentar respirar ainda aí no Brasileiro. Deixa eu mandar um abraço pro Zuza. O Zuza da Federação Paulista, fiscal Zuza. lá ele que é o CEO da equipe, né? Ele é o CEO da equipe. Tá aqui na sintonia do Arena. Grande abraço pro Zuza. Grande Carlão, Zuza. Cidade contra cidade, Rio contra São Paulo. Quem vai levar melhor? Flamengo e Corinthians, cara. Corinthians e Flamengo, Fluminense e São Paulo. Os jogos no domingo. Tá com cara do Rio levar melhor. Talvez nas duas. Nas duas? Nas duas. Fluminense e São Paulo aí maratonando, né? O Fluminense precisando aí sair de uma zona incômoda, já está dando sinais de recuperação. E o Corinthians, difícil, né? Mesmo o Flamengo desfalcado, complicado. Eu acho que eu vou de 6 pontos pra Cidade Maravilhosa. O Corinthians tem que torcer pro São Paulo, né? Contra o Fluminense. Para com esses negócios, Chaibe. Não vai torcer. Não torcer torce. que eu digo é modo de dizer. É igual quando começa assim a funilar a Série B. O Guarani vai jogar com... o torcedor da Ponte vai... Não vai torcer. Eu vou melhorar. Vai torcer pro Fluminense não vencer, né? O Corinthians é melhor que o Fluminense. Boa, Chaibe. A sua frase agora foi perfeita. Cabelo, a pergunta que ele faço é a seguinte: o Palmeiras tem condições de ganhar do Furacão lá na Arena da Baixada? Tem, perfeitamente. O Palmeiras faz frente pra qualquer clube no Brasil, independente do estádio. O Atlético tá envolvido em Sul-Americana, né? Ou não? Copa do Brasil Copa também. Do Brasil, Copa do Brasil, verdade. Sul-Americana também. A outra semana é de... outra semana não tem jogos, né? Porque é data FIFA.
Então não sei. vai todo mundo com titular, hein? Então é uma rodada boa pra gente Rodada acompanhar, boa. né? Palmeiras Mas por que pode- o Palmeiras vai ganhar do Atlético? Primeiro, Porque você falou que ia perder, porque o Furacão lá é Eu imbatível. não disse isso, imagina. Pelo contrário, o Palmeiras, que está exclusivamente focado no Brasileirão agora, vai com força total. O Atlético, resta de saber se ele vai com um time misto, um time completo. Mas mesmo com um time completo, eu vejo o Palmeiras com totais condições de ir lá e ganhar do Atlético Paranaense. E uma vitória do Palmeiras fará o Palmeiras quebrar um recorde negativo, aí, principalmente na era Abel Ferreira, de 8 jogos como visitante sem vitória. A última vitória foi aquela goleada sobre o Atlético Mineiro, 4-0. Depois disso, só empates e derrotas. Derrotas até que culminaram na eliminação em 2 competições. Aliás, a CBF desmembrou mais tabelas, mais rodadas da Série A. E o Palmeiras vai jogar em Campinas novamente, hein? Dia 28 de setembro, 6h30 da noite, Palmeiras e Atlético, confirmado pela CBF no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No decorrer do mês, o nosso representante do palestra, Fábio Scheibe, vai trazendo aí Palmeiras pontos de e venda. Galo? Palmeiras e Galo. Que jogão, hein? Jogaço. E tem outra novidade também. Uma semana antes, Vasco e Palmeiras não será no Rio de Janeiro, será no Mané Garrincha em Brasília. Ixi, mas aí eu já não gosto. Aí eu já não gosto. Vamos pro intervalo, a gente volta já que eu fiquei nervoso. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h55 antes do sarcófago, mais participações no antigo Bar Lado B. Conhece lá em Barão Geraldo, Carlão? Não, Barão Geraldo não, Tá. não frequentei. O nosso ouvinte, eu pegar o nome dele aqui, é o Fabiano. Ele falou que no antigo Bar Lado B, em Barão Geraldo, tinha um chopp artesanal de bacon. Ele era bem escuro e encorpado e recomendável tomar com feijoada. Olha aí. Eu não gosto muito Exótico, dessas hein? modernidades, né? O IPA, não sei o quê. Tem muita gente que gosta e eu respeito, mas eu sou tradicionalzão. Eu sou Pilsen, tiozão, né? sou tiozão. Tem cerveja de maracujá também, né? tem. Eu não sou muito fã, não. O Wilton de Nova Odessa, farofa de couve com bacon. Nossa, delícia, cara. Tá louco. O Edson falou mousse de chocolate com bacon. Esse eu confesso que eu também. nunca vi. Pessoal no YouTube tá participando. Fernando Fonseca. Ele tá de atestado de novo. Que médico é amigo dele? É amigo dele. Parece que é primo. Depois desse rocambole de bacon, uma sobremesa que cai bem, sorvete de bacon. Eu também não sou muito fã, não, de doce, misturar doce essas com coisas. salgado. Agora, o caramelo salgado é gostoso, hein? Caramelo salgado é gostoso. Tem algumas receitas espetaculares. Deixa eu pegar aqui só mais uma participação. Tem uma participação de áudio muito legal. A última que eu te mandei, o Nilson. Vamos ouvir. Boa tarde, pessoal do Arena. Só para dar uma pimentada naquela história dos bares, né? Bar da Figueira, Bar da Árvore. Agora, no Parque da Figueira, vai abrir o Armazém da Figueira. Nossa! Onde é? O Parque da Figueira é o meu bairro mesmo. Pra complicar um Figueira pouco 1. mais a história aí.
Um abraço para todo mundo, um bom final de semana. Então agora ficou fácil, que o Bar da Árvore vai ficar do lado do Armazém da Figueira, lá no Parque Prado, não é? Eu acho que é mais ou menos isso. Pode abrir. Eu sou do Figueira 1, vamos ver. Manda. Fernando Abreu. Galera. Ô, Cabelo. Eu. Guarani enfrentou quem? Nossa, a cara do Rio de Janeiro, Guarani? Fernando Abreu, né? Isso. O Noroeste de Bauru. Noroeste de Bauru, o Norusca. Norusca. Boa, lá no Alfredo Castilho ou aqui em Campinas? E no Brinco de Ouro. Brinco de Ouro. Quem que tinha o Noroeste? Faz aniversário na segunda-feira, hein? Junto com... No domingo, quer dizer. Time de Marco Guarizo. Quem faz junto com o Corinthians, não é? 1º de setembro. Quem tínhamos no Noroeste? 1910 também. Olha, Também? a gente Campanholo, tinha? A gente tinha o Pinhata. O Pinhata? Olha, ele veio da Paraguaçuense. Isso, ele mesmo. Foi pra Pirassunundense, estádio Belarmino Del Nero. Parece que em disciplinas lá ocorreram. A noite de Paraguaçu é um negócio. De Pirassununga. Eu não sei se você tá lembrado, mas ele teve uma rápida passagem pelo Santa Cruzense. Lá em estádio Leônidas das Camarinha. Leônidas das Camarinha. E depois ele jogou um pouquinho no Londrina, mas não era esse Londrina, é o antigo. E tentaram resgatá-lo no Taubaté. Não deu Burro certo. da Central, mas não logrou isso. Tá, e aí? Que ano foi esse jogo, Carlão de Cara, Freitas? essa música de Fernandinho Abreu, eu vou de 9-3. 9-3. E aí, ô... 9-2. O Chaib falou 9-2. Chegada do Edilson ao Guarani. Edilson, acabou com o Palmeiras, lembra? Vamos fazer o seguinte, pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, a reportagem que foi exibida na época, pra você que tá no 99.1 vai ficar com o áudio da reportagem que o William Cabelo mergulhou e separou lá no acervo EP. Quem sai jogando no Brinco de Ouro é o Noroeste de Bauru, mas o Guarani abandona a retranca que tinha adotado nos últimos jogos e parte para cima do adversário. Monteiro do Noroeste faz falta em Marco Aurélio dentro da área. O juiz marca pênalti, mas Ayrton desperdiça na cobrança. Edilson desce pela direita e dá um bico sem ângulo em direção ao gol. A bola entra enganando o Silvio Roberto. 1-0 Guarani. Campanholo entra feio no ponta ativa do Guarani e é expulso de campo. Um minuto depois, o Noroeste fica com 9 jogadores. Claudinho dá um empurrão em Tiba e é expulso também. Fim do primeiro tempo com vantagem para o Guarani, 1-0. No segundo tempo, o Guarani continua atacando. Tiba, aparecendo no jogo, escapa sozinho e da entrada da área acerta uma bomba no travessão. Edilson recebe na área, mas é derrubado pelo goleiro do Noroeste. Muita discussão, o goleiro Silvio Roberto não aceita o pênalti e também é expulso de jogo. Quem entra no lugar dele é o Pinhata. Noroeste fica com 8 jogadores, mas o pênalti é cobrado pelo Edu Lima, um bico no canto sem defesa para o goleiro. – 2-0 Guarani, resultado final. O vencedor? Temos vencedor. Eu sei quem foi. Fábio Scheib. Fábio Scheib. Com reportagem de Otávio Nunes. Fábio Scheib tá assumindo o lugar de corrupção do Eliel Almeida. Você acha? Não, na verdade, acho que foi mérito. Ele falou, o Guarani pensou um jogador que depois voltou pro futebol brasileiro. Eu pensei em Edilson ou Djalminha. Mas vamos lá. Paulistão de 92, Guarani 2 Noroeste 0, Guarani de Narciso. Só parênteses, nessa época o Paulistão era disputado no segundo semestre ainda. Último ano. Foi isso. Guarani de Narciso, Gustavo, Carlinhos, Valmir, Souza, depois Celinho, Ivair, Ailton, depois Raudinei, Robert, Tiba, Edilson, Edu Lima e técnico Fito Neves. O Noroeste de Silvio Roberto, Amaral, Campanholo, Monteiro e Clodoaldo, Cláudio, Evandro e Júlio César, Sérgio Claveiro, depois Pinhata, Marco Aurélio e Vaguinho, técnico Marco Antônio Machado. Excelente, hein, William? Meses depois, esse time do Guarani aplicou 5-2 no Palmeiras. 5-2. Entre outras periferias. Foi aí que o Palmeiras contratou o Edilson. Pode fechar, Nilson. São 5 horas e 1 minuto, agora é a hora e a vez daquilo que vocês mais temem. Palpitão! Vamos lá, vamos começar com Série A do Campeonato Brasileiro. No domingo nós temos Corinthians e Flamengo. Flamengo, Scheib. Empate. Cabelo. Corinthians vence. Carlão. Flamengo. No domingo nós temos Fluminense e São Paulo, Scheib. Fluminense. Carlão. Fluminense. Cabelo. Empate. Atlético Paranaense e Palmeiras, Cabelo. Palmeiras vence. Carlão. Palmeiras. Scheib. Palmeiras. Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho, 9h30 da madrugada, Santos e Ponte Preta, Carlão.
Santos vence. Cabelo. Ponte Preta vence. Chaibe. 2-1 pra Ponte. Um excelente final de semana pra todo Valeu. mundo. A gente volta daqui a pouquinho na transmissão do vôlei com Rafael Pio. E a partir das 9 horas, o pré-jogo de Santos e Ponte Preta aqui na CBN. Bom final de semana pra todo mundo e ó, juízo. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223.